Filhos e filhas, mais uma semana na busca das coisas do alto. Como sempre tenho repetido aqui na nossa formação, não existe transformação sem formação. Nesta formação sobre o curso de discípulos, nós agora entramos numa segunda fase. Vamos falar discípulo, pessoa de oração. No último encontro, nós falamos sobre, em 3 etapas, discipulado e apostolado. Pegue seu papel, sua caneta na mão, vamos juntos partilhar, convide novas pessoas também para estar aqui conosco, seguindo e também recebendo a formação pelo youtube.com/Ironisfuldário Oficial. Quero te convidar também a compartilhar para todos os seus contatos, convidando que eles sigam as nossas redes sociais, tudo Ironisfuldário Oficial, aqui no YouTube, Facebook, Instagram, para juntos vivermos os nossos combates proféticos. Enquanto você se prepara para a formação, vai compartilhando, dando um tempinho para os irmãos que estão chegando, vamos juntos na oração. Vamos juntos no combate, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, hoje iniciamos um novo espaço de conhecimento. Queremos te pedir, tu que conduzistes os profetas por desertos de areia ou pela amplidão dos mares, sopra sobre os nossos olhos, a fim de que por toda parte saibamos ver a Trindade Santa. Sopra sobre os nossos lábios, a fim de que possamos dizer e cantar a verdade que liberta. Abre nosso coração à beleza do mundo, ao alegre esplendor das formas sensíveis, para que todos os nossos encontros, de um modo especial, esses que buscamos o conhecimento para servir mais e melhor a Deus, sejam sempre louvores a Deus e motivos de amor. E de todas as criaturas, que possamos ser na vida delas presença, amor, vida nova de Deus, e que todas possam ser como degraus que nos levem ao Criador. Ó Espírito Santo, desce ao nosso coração. Deus verdadeiro, concede-nos a caridade com teu temor. Defende-nos do mau pensamento. Abrasa-nos com teu dulcíssimo amor. Que todo sofrimento me pareça leve. Meu doce Senhor, ajuda-nos em todas as nossas ações. Oxara cantará labaria 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 labara la 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 la. Vem Espírito Santo, hoje que vamos falar discípulo, pessoa de oração, dá-nos o batismo, dá-nos a graça, dá-nos a coragem do enfrentamento. Oxiria cantará labahoria cantará labahandara labá. Queria labara la 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 la. Oria labara labaria la 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 la. Obrigado, porque eu vejo, Senhor, a tua mão que toca. Pessoas que tiveram uma semana muito conturbada. Pessoas que foram infectadas por vírus de doenças. Pessoas que passaram por internamento e que ainda não tinham se recuperado do mal que foram acometidos. E tu estás curando agora. Pessoas com infecção na garganta. Obrigado, Senhor, porque tu tocas sobre os joelhos de pessoas que já não podiam mais caminhar por causa de enfermidade nos joelhos, e eles serão curados. Oxiria cantará labahoria labá. Queria la 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 la. Que toda a tua vida seja agora alcançada pela luz que ilumina, pela paz que destrói a guerra, pela verdade que liberta de toda mentira, e que teu milagre
o milagre da tua família se torne real. No último encontro, como já abri hoje falando, nós encerramos uma série de 3 momentos aprendendo sobre o que é ser discípulo e o que é ser apóstolo. Nesses ensinos anteriores, vimos que o discípulo é chamado por Jesus, primeiramente a estar com ele, para conhecê-lo melhor. É óbvio que hoje não temos a presença física de Jesus como tinham os apóstolos. Assim, os meios que temos para adquirir este conhecimento são através da oração, das diversas maneiras que podemos recorrer a ela, como na Eucaristia. Filhos e filhas, discípulo, pessoa de oração. O discípulo necessariamente é uma pessoa de oração. É uma pessoa de contemplação, que sabe orar na vida através dela e que sabe fazer de cada situação um encontro com Deus. Ele sabe que só através da oração poderá alcançar a estatura do varão perfeito. Que palavra linda, né? Jesus não deu nenhum curso de aprofundamento de oração, mas orava sempre. Todos os dias subia ao monte para orar, para estar na presença do Pai. Depois ia conviver com os discípulos. Depois ia para as aldeias, sinagogas, e os milagres iam se espalhando. Mas, primeiramente, um bom tempo na presença do Pai em oração. Todos os dias ele reservava um tempo para a sua intimidade com o Pai. Quando os discípulos lhe pedem para ensinar a orar, ele foi breve na sua explicação. Entra no teu quarto e fecha a porta, como vemos em Mateus capítulo 6. Com toda certeza, Jesus não estava ensinando os discípulos uma oração egoísta, de fechar em si, mas o contrário, estava ensinando que o encontro do homem com Deus se dá no mais profundo do seu ser. Aqui, esse fechar a porta me vem muito o confessionário. Quantos encontros nós podemos ter com Deus, com a misericórdia no confessionário, a sós com a misericórdia, para nos libertarmos de toda a nossa miséria. Pensemos um pouco que é necessário muita intimidade e silêncio para que este encontro pessoal, esta oração, este degustar a grandeza de Deus se realize em nós. Fechar a porta do seu quarto físico. Trata-se aqui da porta da sua intimidade, de entrar em si mesmo para que Deus possa falar contigo. Só depois do homem escutar a Deus é que ele deve comunicar, pois necessariamente o encontro com Deus nos leva ao encontro com os irmãos. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Não multipliqueis as palavras. Muitas vezes achamos que nossa oração é diretamente proporcional à força e à quantidade de palavras. Queremos que ela faça, pela força da nossa palavra, a graça do entendimento de todos. Não é assim. É justamente o contrário que Jesus nos fala. Não depende de nossa força, mas de nossas intenções, de nossa fé, do desejo em nossos corações. Certamente que não existe uma regra específica de oração, porque, como já dissemos, Jesus não deu um curso sobre oração melhor. Mas quando eu vejo os nossos grupos de oração, tanto barulho, tanta canção que nos leva a uma alegria, mas poucos encontros. Com pouco se ora em línguas hoje, com pouco se
fica em silêncio para escutar Deus profeticamente. Podemos usar como exemplo de oração a oração de Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 a 15. Prolongando ela a sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração. Apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eu creio que essa é a única oração em línguas do Antigo Testamento. Não é assim, meu Senhor, sou uma mulher aflita, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Que intimidade profunda. Deus conhecia as necessidades de Ana. E ela demonstrou isto com a sua própria vida, com seu sofrimento, expondo a sua alma na presença de Deus da mesma forma. Eu e você devemos fazer. Da mesma forma deve ser a oração do discípulo, do apóstolo, do servidor do reino de Deus. Ele deve abrir o coração diante de Deus. Não deve ter medo de comunicar o que ele tem dentro de si, pois é assim que Deus o conhece e quer se dar a conhecer. Que coisa profunda. Mateus, capítulo 6, versículo 9b. Pai nosso. Jesus ensina os discípulos a buscar a infinidade com Deus. Não tratá-lo como um ser distante, mas como uma pessoa amorosa e próxima, da qual não devemos ter medo de nos aproximar. Um Deus que é Pai. Um Deus que escuta e que quer que escutemos também o que Ele tem para cada um de nós. Mateus capítulo 6, versículo 10c. Seja feita a vossa vontade. A oração do discípulo é uma oração de despojamento. Não procura nela a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele, o discípulo, é apenas instrumento através do qual a vontade de Deus se realiza. Nós somos apenas o cano. A graça vai passar de qualquer maneira. Aprendamos hoje nesse ensino, neste que é o segundo momento do nosso discipulado e apostolado. Discípulo, pessoa de oração. Mateus capítulo 6, versículo 12b. Assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. A oração do discípulo, filhos e filhas, necessariamente o leva ao irmão. É uma oração que desinstala, que nos tira do comodismo, que nos leva a contemplar a Deus e o irmão. É, sobretudo, uma oração de reconciliação. A medida do perdão que damos ao irmão é também a medida do perdão que recebemos de Deus. A medida da misericórdia que usamos para com o irmão é a medida de misericórdia que Deus usa para conosco. Essas são algumas pistas para buscarmos este conhecimento necessário ao discípulo, da pessoa do seu mestre. Acreditamos que não há discípulo sem oração. Não podemos ser fake news de oração. Não podemos. Eu oro, posso dizer para vocês, e como me entristece ver muitos irmãos que vivem só na casca, que não mergulham na oração. Irmãos que até levam as pessoas a exigir delas que façam orações, mas não oram. É como os sacerdotes da lei que imprimiam fardos pesados sobre o povo, mas eles próprios não viviam aquilo. Muito mais do que ensinar os outros a orar, nós devemos ser pessoas de oração. Como pistas de uma oração eficaz, no próximo encontro da semana que vem estaremos dando de forma resumida alguns passos para conseguirmos frutos em nossa oração. Não quer dizer que tem que ser do jeito que iremos ensinar,
mas é um modelo usado na vida de muitos santos e que nos inspiramos nesse nosso tema, discípulo, pessoa de oração, para que possamos encontrar o resultado no nosso combate. Para realizar esses passos que indicaremos na próxima semana, é necessário fiel compromisso de reserva, ou seja, reservar um horário todos os dias para oração, bem como estar munido de papel, como fazemos nas nossas formações, como um modelo que será para nós adotado no nosso dia a dia, de uma caneta para fazer as anotações. Quero que você continue conosco. E hoje, quando falamos de discípulos de oração, quero te indicar alguns meios de oração, como a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. A liturgia das horas, pela manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite antes de dormir. A Eucaristia, o jejum, o rosário, a misericórdia, os combates proféticos, a oração permanente da novena do Espírito Santo e do rosário ao Espírito Santo. E tantas outras formas dos nossos santos, dos nossos padroeiros. Quero orar por você agora. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de se abrir à graça de Deus. Oxiria cantar alabari alabá. Dá-nos hoje, Senhor, pela força da oração, um novo Pentecostes. Oxiri cantar alabahoria. Sopra do teu Espírito sobre os quatro cantos da nossa vida, para que possamos reviver, nos tornar criaturas novas. Oxiria cantar alabahoria cantar alabahandar alabá. Kiria alabara la 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 la. Obrigado, Senhor, porque tu curas pessoas que sofrem de enxaqueca, pessoas que estão suplicando pela libertação da depressão, da angústia de morte, do desânimo, da ansiedade. Obrigado, Senhor, que eu vejo a tua mão arrancando tumores, várias pessoas com diagnóstico de câncer sendo curadas. Tu és o Deus de milagres. Realiza o milagre que esses filhos precisam, Senhor. Oxiria cantar alabahori alabar alabá. Kiria alabar alalar 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 alalar. Ori alabara. Obrigado, Jesus, porque tu curas agora um homem que passou por uma cirurgia de câncer de próstata. E o médico descobriu que o câncer estava tão avançado em várias partes do corpo e tu estás curando esse filho, Senhor. Oxiria cantar alabahori alabari alabá. Kiria alabar alalar alalar alalar. Obrigado, Senhor, por tantas curas. Peço, Senhor, pelos nossos benfeitores, pelos membros da missão, intercessores, sentinelas, combatentes, pelos aqueles que estão conosco nos nossos combates pelas redes sociais, pelos aqueles que nos sustentam na oração e também na manutenção das nossas obras. Deus te abençoe, filho, filha, semana que vem. Se prepare, convide novas pessoas. Eu vou ensinar 4 meios para a gente ter uma oração frutuosa. É a semana que vem, não perca. Mas antes quero te convidar, pegue aí, manda para os seus contatos, convide as pessoas para seguir as nossas redes sociais, para que possamos salvar o maior número de almas, levando-as a um encontro com Deus e libertando-as de toda a escravidão, do inferno, das ideologias, das coisas que as separam do amor infinito. Tudo Ironis Puldar Oficial, Facebook, Instagram e YouTube. Quero te convidar a adquirir os nossos produtos concretamente nessa semana. Se você já os tem, compra para dar a alguém na nossa loja.ironispudaro.com.br. Lá você tem camisetas, livros, lá você tem textos, cruzes, tantos materiais que vão te formar
e ainda vão te tornar uma arma potente para a construção do reino de Deus na cidade dos homens. E se puder, concretamente, para que possamos manter toda a nossa obra missionária, ajude-nos pelo doações.ironespudaro.com.br ou através do nosso Pix 4299-108-2740. Te encontro na Eucaristia, no Rosário e na Misericórdia. Até semana que vem.